Vamos parar de falar que essa geração Z é uma geração mimada? Vamos parar de falar que esses moleques aí, esses jovens, né? Essas jovens, 17, 18, 19, 20, 23 anos, sei lá. Vamos parar de falar que essa geração Z é um bando de floquinho de neve. É um bando de gente frágil, sensível e delicada. Vamos parar com essa maldade em relação a esses jovens, a essas jovens. Vamos parar de cometer esse crime contra essa molecada, porque eles não são mimados coisa nenhuma. Não só podem parecer que são mimados. E sim, existe bastante gente mimada nessa geração, como havia antigamente muita gente mimada, muita gente fresca. Ou alguém já se esqueceu do rótulo Patricinha e Mauricinho? Já nos esquecemos que antigamente, há pouco tempo atrás, ela é Patricinha, ele é Mauricinho? Sempre houve gente mimada, sempre existiram pessoas que foram mimadas e hoje também tem gente mimada. Mas essa geração em si, pelo contrário, ela é muito forte. Ela sabe que tem que consertar o planeta. Esses meninos, essas meninas têm uma força psicológica absurda. Podem não ser fortes fisicamente, muitos são realmente delicados, né, mais sensíveis, mas não é que são delicados em suas almas. Não. Tem uma força inconsciente, tem uma força de alma absurda, porque sabe que tem que consertar o planeta. E quem fica falando que essa molecada é delicada são os conservadores, né? São os reacionários, são os bolsonaristas, que têm no fundo inveja dessa liberdade sexual, né? Poligamia, poliamorismo, pansexualidade, bissexualidade, isso é fantástico. Tem que continuar produzindo isso, vivendo isso. Isso incomoda as pessoas que são recalcadas, né? Porque no fundo tem vontade de experimentar algumas coisinhas, mas não pode, né? Não pode. Eu sou cristão, eu sou politicamente correto, né? Eu sou um burguês, não pode. Então isso desperta o ódio, né, nesses conservadores, né, que ficam maldizendo essa molecada. Eles realmente não são mimados, tem uma energia de alma muito forte. Muita gente confunde força com músculo, não é. Né? Então eu vou aqui nesse vídeo colocar 2 argumentos, né, tentar provar esse meu ponto de vista, que essa molecada não é mimada, através de 2 argumentos. Que o primeiro, evolução tecnológica, científica, da medicina, da moral, dos costumes, né? Evolução dos direitos humanos, evolução da psicologia, da filosofia. O ser humano, a gente evolui, a gente melhora. Então as gerações atuais encontram um mundo muito melhor para viver do que as gerações passadas. Por causa da evolução. Então essa geração aí, essa geração Z, encontra e vive num mundo realmente bem melhor, bem mais fácil. Pegue, por exemplo, a vida das mulheres, né? Antigamente, a mulher apanhava do homem. E não tinha a Lei Maria da Penha. Não tinha a delegacia da mulher. E quando a mulher apanhava de um homem, de seu marido, né, de seu companheiro, de seu esposo, e ela chegasse à delegacia toda machucada, toda estrupiada, toda ferrada mesmo, o delegado perguntava o que para essa mulher? Olha o que ele perguntava, não tinha delegada, né? Não havia delegadas, somente delegados. Ele perguntava o que para aquela mulher? O que a senhora fez para deixar o teu homem nervoso? O que você fez para deixar teu marido nervoso? Ela falou, mas doutora, eu não fiz nada. Eu comentei isso com ele, ele surtou e começou a me bater. Olha como é que eu estou. Por que ele não vai para a cadeia? O que o delegado falava? Não, senhora. A senhora não fale então mais isso para ele. Procure levar numa boa, procure levar em banho-maria, passe um pano quente para as coisas ficarem nos conformes. Era assim que se falava. Então ela saía da delegacia revoltada, machucada, dolorida, doída na alma, no corpo, aonde quer que fosse. Então ela tinha que ter uma força física mesmo. Ela tinha que ter uma força de alma, uma força psíquica para viver no mundo que não favorecia ela, que não era justo com ela. Assim como os negros, os gays e as lésbicas. Todos esses grupos encontravam muito mais dificuldade do que hoje em dia. Então a gente evolui.
Evolução da medicina, da ciência, né? Por exemplo, a vacina contra o coronavírus, ela foi desenvolvida em menos de um ano. Em menos de um ano, os cientistas desenvolveram a vacina da Covid. Os hospitais começaram a ficar bem mais vazios. Estava morrendo muita gente, começou a vacinar a população, as pessoas não... Melhorou. Então assim, a gente evolui, a gente melhora, não podemos regredir. Não podemos voltar à idade da pedra, pelo amor de Deus, nós temos que continuar essa evolução. Então essa geração, a geração Z, né, está encontrando um mundo muito mais fácil. Não é que eles são mimados, as coisas estão mais fáceis para eles. Então parecem que são mimados, mas não são mimados, porque eu sei, a força deles e delas está no psíquico, na psicologia, numa inteligência emocional. Isso é altamente revolucionário e incomoda os mais homofóbicos, machistas, né, os conservadores, aquelas pessoas que têm aquele ranço, que se sentem incomodadas com essa bissexualidade, com essa pansexualidade, né, todos recalcados. No fundo, escuta o que eu estou falando. Quem fala mal do gay, quem fala mal do pansexual, quem fala mal do transexual, no fundo, tem um desejo latente, lá escondidinho no seu inconsciente, em sua alma, de querer experimentar essas coisas. Mas não pode, porque tem que seguir essa moral esdrúxula, né? E o outro argumento, né, que eu provo, que eu mostro que essa molecada não é mimada, é a relação dessa molecada com os pais. Os pais, eles não falam não para os filhos hoje em dia. Eles têm medo de falar não para os filhos. E isso pode parecer, né, que essa molecada seja mimada, porque os pais não têm aquela postura firme de antigamente. Isso pode passar uma ideia de que essa molecada, essa geração Z, é mimada, mas não é mimada, eles simplesmente não têm muito freio. Aí que é a confusão. Antigamente as famílias eram unidas, não é porque se amavam, não, é porque não podiam se separar. É diferente, o homem e a mulher não podiam se separar. Então eram obrigados a ficar juntos. Então eles não estavam preocupados em querer o amor do filho, em querer a aprovação do filho, né? Que o filho fosse amar. Ai, meu filho não me ama, minha filha não me ama. Nada, não estavam nem preocupados com isso. Por quê? Porque eram obrigados a viver todo mundo junto. Né? E a menina saía de casa e não saía para morar sozinha. Não existia isso. Ela tinha que sair casada. Então os pais daquela época, antigamente, não estavam preocupados com o amor dos filhos. Hoje em dia, como as famílias se romperam, né? Como não existe mais aquela família tradicional, e o homem está morando sozinho, com outra família, a mulher também sozinha, com outro homem ou outra mulher, esses pais, eles ficam preocupados em agradar os filhos, em querer o amor dos filhos, em querer a aprovação dos filhos. Então eles dão tudo o que podem para esses filhos, eles não falam não para esses filhos. E essa molecada, então temos a impressão de que eles são mimados. Por quê? Porque os pais não falam não para eles. Só que não é que eles são mimados, eles não têm limites. Eles podem sair a hora que eles quiserem, eles podem falar os absurdos que eles quiserem para os pais. Só que eles são crianças, muito jovens, vamos colocar assim, muito jovens. Eles têm que ter um superego, né, de acordo com Freud, né? Tem que ter aquela moral da sociedade, aquele valor que vem de fora. O superego, né, uma instância psíquica que Freud chama, que é responsável pelos valores morais. Essa molecada não tem esse superego aí, né? Porque de acordo com Freud nós temos 3 instâncias psíquicas, né? O id, o ego e o superego. O superego é responsável pela coisa moral. Como os pais não falam não para os filhos, não colocam uma moral, não colocam uma ética, esses meninos de hoje, dessa geração Z, essas meninas, estão sem freio. E falam o que querem, e vivem como querem, e chegam em casa a hora que querem. E podem parecer por isso que são um bando de mimados e mimadas, mas não são não. Eles simplesmente não têm limites, porque os pais não colocam. Então a culpa é dos pais, não é dessa molecada. A culpa é dos pais, porque tem que colocar limite, mas não coloca. Né? Então assim, esses 2 pontos de vista que eu coloquei, esses 2 fatores, né? Essas 2 ideias que quebram, né, o fato de que essa molecada não é mimada. A evolução, né,
dos costumes, da moral, dos direitos humanos, da psicologia, da filosofia. Hoje todo mundo sabe mais de psicologia do que antigamente. Os direitos humanos, como eu dei o exemplo das mulheres, né? Então, assim, tem um mundo muito mais fácil. E a outra questão é o quê? São os pais, que não falam não para esses filhos. Então, parecem que são mimados, mas não são mimados. Eles não têm freio. Eles podem se comportar do jeito que eles querem, porque os pais são bastante fracos e frágeis. E tem que querer a aprovação desses filhos. Tá? Então é isso aí. Então, através desses dois exemplos, eu estou mostrando que essa geração Z não é mimada. É isso aí, valeu, abraço, tchau.